Paulo Sérgio Júnior, salve Pelicano, o Memphis já está no Brasil para assinar a renovação? Ainda não, tá? Vamos lá. Na semana passada, na segunda, não vou lembrar o dia, mas foi na segunda-feira da semana passada, o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, deu uma entrevista dizendo que o Memphis chegaria entre sexta e segunda-feira no Brasil. E aí, um pouquinho antes de eu entrar no tempo técnico, eu conversei com o presidente do Corinthians, com o Osmar Stabile, e conversei com o Marcelo Paz, e perguntei ao Marcelo, como é que é essa história? O Memphis chega, vai vir mesmo? Porque você tinha dito na semana anterior que ele não viria, que só viria se tivesse renovado. E aí o que o Marcelo Paz me falou, Nicola, o Memphis só vem se renovar o contrato, não tem nenhuma chance dele vir, por exemplo, para se apresentar na segunda-feira para ir embora na sexta. Então, se renovar o contrato, ele vem. Como no fim de semana as partes se acertaram para a renovação do contrato, o Memphis é esperado provavelmente nessa terça-feira para a realização de exames médicos. Deixa eu até mandar uma mensagem para o Marcelo Paz para ver se já tem uma data para apresentação, para a chegada do Memphis Depay. Ele já tinha que ter se apresentado, tá? Os 25 dias que os outros atletas tiveram de férias já venceram em relação a ele. Paz, boa noite. Tudo em ordem? Hoje o Gé trouxe a informação de que o Corinthians quer que o Memphis faça exames médicos antes da assinatura do contrato. Acho normal, é um acordo de 45 milhões da dívida, mais 52 milhões de reais em salário, bastante dinheiro em jogo, né? Então, normal. Pergunta para suas fontes, direitos de imagem e transfer bans no Corinthians. Bruno, na sexta-feira da semana passada, antecipando uma receita que seria do mês de agosto, o Corinthians conseguiu fazer a quitação das multas, ou seja, de um dos transfer bans que tinha contra ele lá na FIFA, tá? A ideia agora, nessa semana, é pagar o mês de direito de imagem que está pendente. Vamos lá. Na semana passada, o Corinthians pagou um dos 2 meses de direito de imagem atrasados, do mês de maio. Falta o direito de imagem do mês de junho. A prioridade nessa semana é fazer o pagamento desse direito de imagem. Se conseguir fazer a quitação desse direito de imagem agora em junho, nessa semana do mês de junho, aí o Corinthians começa a correr atrás dos pagamentos das dívidas na FIFA. Com a CNRD, aquela dívida de 8 milhões de reais, a ideia é tentar convencer a CNRD a oferecer um novo prazo de pagamento, tá bom? O Antônio quer saber se o Arthur vem para o Corinthians. Antônio, eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse, até por conta de toda a dificuldade financeira. O Arthur está pedindo 100 milhões de reais num contrato de 3 anos, a gente está falando de 2 milhões e meio de reais por mês. Sobre o Talisca, negócio praticamente impossível, tá? Negócio praticamente descartado. O Talisca tem mais um ano de contrato, já foi procurado por alguns clubes brasileiros, vai dar preferência quando voltar a Corinthians e Bahia, mas ele não tem a intenção de sair agora, tem salário astronômico, na casa dos 6, 7 milhões de reais por mês. O Edmar José Nicola, o Corinthians vai contratar alguém mais além do Wesley? Nesse momento, Edmar, a prioridade total está na resolução dos pagamentos. O Corinthians tem negociações fechadas com o Memphis, aguarda ele, possivelmente nessa terça-feira, para a realização dos exames médicos, e depois pretende fazer com que assinou com o Memphis, pagou os direitos de imagem do mês passado, começar a pagar os transfer bans. E aí a outra meta vai ser a contratação ou o registro do Wesley, que está fechado. Eu só estou esperando uma resposta aqui do Marcelo Paz para saber quando é que o Memphis desembarca, tá bom? Nicola chegando agora, e o Memphis renovou sim, Sandro, e renovou praticamente com todas as condições que o Corinthians pedia, tá? O Memphis queria 3 anos, o Corinthians bateu o pé e fechou por 2 anos. O Memphis queria bônus no novo contrato, o Corinthians bateu o pé e não vai haver o pagamento de bônus. O Memphis queria um salário mais próximo dos 6 milhões de reais do atual contrato, o Corinthians bateu o pé e conseguiu um vínculo de 2 anos. Só que o Corinthians, além de pagar esses 2 milhões de reais por mês, ainda vai ser obrigado a diluir os 45 milhões de reais de dívida dos 2 anos de contrato, tá bom? Então dá para dizer que o Memphis vai ter direito a quase 4 milhões de reais por mês nesses 2 próximos anos. Boa noite, Nicola. Eu fiz as contas aqui do salário do Depay. No total deu 208 milhões, que dá 4 milhões por mês. 156 milhões nos 2 anos, de imagem 52. Vamos lá. Ontem vocês me pediram para calcular quanto que o Memphis vai custar ao Corinthians, né? O Memphis já custou ao Corinthians 150 milhões de reais. Esse foi o valor dos 2 anos de contrato, ele custava 6 milhões de reais por mês. Só que ficaram 45 milhões de reais do antigo acordo, que não foram pagos com bônus. E o Corinthians se comprometeu a pagar 2 milhões de reais por mês para ele.
2 milhões por 2 anos, a gente tem que incluir o 13º desses 2 anos, e a gente está falando de mais 52 milhões, mais 45, mais os 150, são 247 milhões de reais, tá? Até vou fazer um vídeo explicando todos esses detalhes, como há a possibilidade de novos ganhos nesses 2 anos. O Corinthians e o Memphis combinaram que vão buscar parceiros por uma série de iniciativas, e na tentativa de ganhar dinheiro, dá para dizer que o Memphis deixará o Corinthians, se ficar até o fim do contrato, com cerca de 250 milhões de reais na conta. Será que algum jogador que passou pelo Corinthians ganhou tanto dinheiro assim? Eu tenho quase toda a certeza do mundo que não, hein? 250 milhões de reais em 4 anos. O Giovanni Braga, que pena para a Portuguesa. Pois é, Giovanni. O Ronaldo Souza, Luiz Henrique disse que só joga no Botafogo e está negociando com o clube. Esse é o ponto. Salário bem alto, na casa dos 3 milhões de reais mensais, tá bom? Vamos embora falar de Corinthians. Vamos começar pelas notícias talvez menos importantes, para até chegar nas mais importantes. O Angileri recebeu o 3º cartão amarelo numa entrada, né, no Ademir, ainda no primeiro tempo. Está fora, né, do duelo do Corinthians contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira. Ele é desfalque, né, para esse duelo também é importante do Coringão contra o Atlético Paranaense. É bom a gente lembrar uma coisa, né, o Matheus Bidu já desfalcou o Corinthians também nessa rodada, no empate com o Bahia por 1-1, por conta de dores no pubis. Ele nem viajou, né, com a delegação corintiana, e ainda é dúvida para a partida. Tem tudo para voltar? Tem, mas não é certeza que volte. E aí fica uma situação complicada. O Corinthians teria que improvisar na lateral esquerda, como improvisou no segundo tempo com o Pedro Milans, né, atuando ali no setor lá em Salvador. Então fica essa expectativa, tá? Além do Bidu, né, que é dúvida, e do Angileri, que esse é desfalque certo, o Corinthians também tem como desfalques certos o próprio Memphis Depay, que ainda não voltou para jogar, desde a eliminação da Holanda na Copa do Mundo. Tem o Kaique, né, que operou o joelho, está no departamento médico, o Hugo, lateral esquerdo, e o Vitinho, que estão na preparação física naquela transição, tá? Ainda não ficam à disposição aí do técnico Fernando Diniz para esse duelo contra o Atlético Paranaense, tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir falando muito do Coringão para você. Ó, informação exclusiva, hein? O Corinthians, nas negociações com a Juventus e com aqueles que estão interessados, que ainda não fizeram a proposta, o Corinthians avisou que quer ficar com 20% da mais-valia na negociação na negociação do André, né, na venda do André. O Corinthians tem pedido muita coisa na venda do André, daqui a pouco não vende, né? O Corinthians quer entregar o jogador no ano que vem, tudo bem que isso vai ser discutido, e caso algum clube não aceite, o Corinthians vai largar a mão mesmo agora, não vai ter jeito, né? Vai ceder agora mesmo, mas o Corinthians está tentando, né? Vender agora e entregar somente em dezembro, tá? E agora o pedido de 20% da mais-valia, né? Que significa o Corinthians ganhar 20% do lucro do clube que vai contratar o André numa possível venda. Então, por exemplo, a Juventus contratou o André por 20 milhões de euros, tá certo? E vendeu o André, né, pro Real Madrid por 40 milhões de euros, né? A diferença, né, dos 20 milhões que comprou para os 40 que vendeu, o Corinthians teria 20%. Então, o Corinthians teria 20%, por exemplo, nesse caso, de 20 milhões de euros. É bem interessante, tá? É claro que talvez não há uma discrepância tão grande assim. Pode comprar por 20 e vender por 30, né? Tudo bem, seria 20% de 10 milhões de euros, também já seria grande coisa. Então o Corinthians está brigando aí, uma informação importante, né? A gente só quer falar de Memphis, mas tem muita informação importante também que não é de Memphis, tá? E essa informação é exclusiva para você, torcedor corintiano. O Corinthians, nas conversas com o Juventus e todos os interessados no André, o Corinthians está pedindo na negociação 20% da mais-valia. Isso aí é pensar lá na frente, pensar no futuro. Boa, deixa o like, comente aqui embaixo. Você acha que os clubes vão aceitar? Comenta aqui e fala para mim. Agora vamos entrar no assunto Memphis, né? Primeiro quero falar dos valores, né? Uma fonte me disse que o Corinthians vai pagar ao Memphis aí quase 2 milhões e meio de reais por mês, mais as bonificações por metas alcançadas. E vai, né, diluir a dívida em 4 prestações. Isso já foi exclusivo ontem aqui no pós-jogo. Exclusivo. Eu coloquei exclusivo lá no Twitter e ninguém contestou porque sabe que é exclusivo, tá? E aí, dividindo, né, acho que a gente fez a divisão ontem lá, na bela calculadora, né, não fiz de cabeça, mas teria capacidade para isso. O jornalista não sabe fazer conta. 10 milhões e 750 mil, tá? É o que o Corinthians deve ao Memphis. Então vai pagar a primeira em fevereiro de 27, depois a segunda em agosto de 27, a terceira em janeiro de 28 e a quarta em julho de 28. Acabou. A dívida está paga, mais os 2 milhões e meio são os valores aí da negociação com o Memphis Depay e o Corinthians. E agora eu vou falar de exames e a informação exclusiva também do seguro. Ó, na semana passada, eu trouxe essa informação aqui para vocês, tá? Eu vou até deixar aqui, ó.
Ó, 31 visualizações, está aqui embaixo, e do lado está 4 dias. Há 4 dias eu falei que o Corinthians teme os exames do Memphis, e que o Corinthians ia submeter o jogador a exames médicos antes da renovação contratual, tá? Então o Memphis vai ter que ser submetido e passar por esses exames médicos, né? Os aliados do Augusto Melo, né? Os apoiadores do Augusto Melo, que temem a renovação de contrato, né? Que são contra a renovação de contrato, eles, na verdade, temem que o Memphis não tenha condições físicas e clínicas para defender o Corinthians por mais 2 anos, e que o Corinthians não pode, não está em momento de arriscar, né? Não está em momento de arriscar em contratações com grandes valores, com números altos, né? Em situações aí que clinicamente são complicadas. A suspeita, né? Eles querem saber, né, se há alguma lesão crônica, por exemplo, no joelho do jogador, né? Não ia falar suspeita, mas, né? Eles querem, na verdade, conferir se isso existe ou não, tá? É isso, acho que é a palavra mais correta. Então, assim, os exames, informação que o GE deu hoje, eu dei há 4 dias, né? Ah lá, exame pode vetar a renovação de membros. Pode, todo mundo conhece a língua portuguesa, não quer dizer que deve. Deve é que iria vetar. Pode, é que pode vetar ou não, né? Se ele passar nos exames, beleza, é jogador do Corinthians, porque já tá tudo praticamente acordado, né? Se ele não passar nos exames, não vai ser jogador do Corinthians. E aí entra uma outra questão. Além dos exames, eu trago para você com exclusividade que o Corinthians vai querer também um seguro no contrato. Vou te explicar. Então, olha só, o Corinthians vai querer colocar no contrato do Memphis Depay um seguro, né, para que, caso ele se machuque, né, essa seguradora pague o salário do Memphis no Corinthians durante todo o período. E agora fica a questão, né, que ainda não está, né, decidido. O Corinthians vai exigir isso antes da renovação ou vai tentar depois da renovação, porque isso ainda não ficou claro. Eu conversando com as fontes, eu senti que eles não estão certos de quando vão fazer isso. Eles já querem agora, mas se eles não conseguirem nenhuma seguradora agora, eles vão assinar e depois resolve o problema da seguradora? Porque eles já estão atrás, tá? Já iniciou uma busca. O Corinthians quer colocar um seguro no contrato do Memphis, porque é um salário, né, enfim, alto, é um contrato mais alto também, e não só por ser um contrato alto, né, porque está bem menor do que o outro, né, o primeiro. É que há desconfiança dos exames médicos. Então o Corinthians quer, né, se ele passar nos exames, deixa colocar um seguro. É bom lembrar que essa questão do seguro foi a questão que tirou o Leonardo Pantaleão, o doutor Leonardo Pantaleão, né, do cargo de diretor jurídico do Corinthians, porque o Pantaleão pediu que colocasse um seguro no contrato com o Augusto Melo, né, um seguro no contrato do Memphis, e enquanto os jogadores estivessem em recuperação, a seguradora pagaria o salário. O Augusto não colocou e o Pantaleão decidiu deixar a diretoria do Corinthians por achar que esse contrato deveria ter um seguro. E agora, de novo, a história do seguro, né? Não é o Pantaleão, né? Mas agora é essa nova diretoria do Corinthians que quer colocar o seguro no contrato. Então, se não tiver o seguro, né, enfim, vai gerar um desgaste lá dentro, porque muita gente está exigindo isso. Agora nós vamos aguardar se esse seguro vai ser colocado antes da assinatura ou vão deixar para depois. Beleza? Informação exclusiva importante para você nessa negociação do mês, que está avançada sim, mas com muito respeito que eu tenho a vocês, digo que não está fechada, ainda mais avançada, tá bom? Até porque só falta assinatura, então assina por online. Então, isso é simples, só assinatura. Não, autoexame, estão resolvendo a questão do seguro, esses detalhes. Agora, valores realmente estão todos certos já, tá bom? Valores e tempo de contrato, 2 anos, 4 vezes a dívida, né? A dívida vai ser paga em 4 vezes, então tá tudo certinho aí para você, beleza? Deixa o like certinho entre Corinthians e Memphis, né? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.